Arro, então, o que eu vou estar falando hoje aqui pra vocês, né, é o que leva uma pessoa a cometer suicídio, né? Quais os tipos de comportamento que elas apresentam e como lidar com isso. Arro, amadas, hoje quero falar aqui, né, sobre esse assunto importante que foi conversa no grupo dos alunos da formação xamânica. Apontaram a questão sobre um caso, né, de uma aluna que atendeu uma pessoa com a mesa xamânica, né, que é o material ensinado dentro da formação. E eu fiz uma live sobre esse assunto e deu ruim na live, deu problema de conexão, ficaram 2 vídeos, então achei melhor gravar aqui, né, o assunto de uma vez só para vocês, de uma forma mais organizada, né, para que vocês possam ter esse conteúdo que é muito importante, tá? Não só para terapeutas, ok? Para todas as pessoas, tá? Por quê? Porque quase 800 mil pessoas morrem por suicídio por ano, gente, no mundo. Né? O suicídio ele foi a segunda principal causa de morte em pessoas entre 10 e 34 anos de idade nos Estados Unidos. Tá? E há evidência que sugere que para cada uma pessoa que morre por suicídio, há muitas outras querendo cometer. Então, presta atenção aqui, que hoje o assunto é muito sério. Eu chamo essa atenção assim, porque realmente é um material muito interessante que eu vou estar passando para vocês. Mas antes, para quem não me conhece, sou Malu Martinelli, terapeuta xamânica com Sound Healing e facilitadora de diversos cursos na área de terapia, inclusive a formação xamânica. Então dá uma olhadinha na minha bio ou no link disponível na descrição do vídeo para você conhecer mais, tá bom? E se você tiver alguma pergunta sobre o assunto, coloca aqui, tá? Que eu sempre tô por aqui para estar respondendo e auxiliando no que eu puder responder, tá? Lembrando que também eu vou colocar aqui algumas considerações, tá? De uma maneira resumida, não aprofundada, para que vocês explanem o conhecimento, tá? Então, bora começar, né? Sobre esse entendimento, né? Sobre essa intenção desse assunto hoje. Então, o suicídio, ele é a morte causada por um ato intencional, né? De autoagressão, autopunição, motivado por algum cenário que gerou trauma. O comportamento suicida, ele inclui o suicídio consumado, a tentativa de suicídio e a ideação suicida, tá? Então, em geral, o suicídio, ele vem da interação de vários fatores, tá? Sendo que a depressão é o fator mais comum e significativo, tá? Lembrando que não é o único fator de risco para essa questão, ok? E alguns métodos, como o uso da arma de fogo, por exemplo, tem mais probabilidade em resultar em morte, tá? Mas lembrando que a escolha de qualquer método menos letal não significa necessariamente que a intenção foi menos séria, tá bom? Lembrando que toda expressão de pensamento suicídio ou tentativa de suicídio deve ser levada a sério, tá? E ajuda e apoio devem ser prestados, não é brincadeira, não é frescura, tá bom? E vamos falar um pouquinho desses comportamentos, né? O que eles incluem? O suicídio consumado é aquele que resulta realmente em morte, tá? A tentativa de suicídio, nesse caso, é a intenção realmente é a morte, mas que pode acabar não ocorrendo, né? Mas podem haver lesões muito sérias, né? Sei lá, a pessoa vem, ela salta, né? Ela pula do 10º andar, não resulta em morte, mas outras questões podem ocorrer, né? Danos na coluna, danos cerebrais, e a pessoa fica assim, né? Mas a intenção dela era a morte, tá? E tem a ideação suicida, que são aqueles pensamentos, planos e atos preparatórios relacionados ao suicídio. Nem sempre é consumado, mas também a gente não pode descartar a importância disso, ok? E ainda temos, gente, a automutilação não suicida, né? É um ato de autoagressão que não tem o intuito de resultar em morte,
é quando a pessoa se arranha. Isso acontece muito entre criança e adolescente, tá? Se arranha, né, nos braços, né, se corta. Normalmente são nos braços e nas pernas. Queima a si mesmo, né, com cigarro. Toma uma dose excessiva de vitaminas e por aí vai. A automutilação não suicida pode ser uma maneira de reduzir a tensão, né? Uma vez que a pessoa entende que a dor física pode ajudar a aliviar a dor psicológica que ela está sentindo e não está conseguindo lidar, né? É um pedido de ajuda, é um pedido de socorro visível no próprio corpo dela. E esses atos não devem também ser menosprezados, porque as pessoas com histórico de automutilação não suicida têm um maior risco de cometer suicídio a longo prazo, ok? E aproximadamente, normalmente, 1 em cada 6 pessoas que cometem suicídio deixam um bilhete, que às vezes dá pista, né, para por que a pessoa fez isso. Mas também a gente tem que salientar que muitas vezes a família nunca imaginou que essa pessoa fosse cometer isso. Então, muitas vezes, depois, né, desse cenário, desse episódio ocorrido, você escuta a mãe falar, ou uma irmã, uma amiga, alguém próximo, né, esposa ou marido, nossa, mas eu não percebi isso, jamais imaginei que isso fosse acontecer. Nunca a pessoa demonstrou tal motivo para isso, tá? Então, é por isso que eu vou falar aqui várias vezes, tem que ser observado, não pode ser menosprezado. E falando nos motivos, são muitos, 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 muitas as ações que podem levar ao suicídio, tá? E um deles, por exemplo, inclui doenças mentais ou sentimentos, né? Aquelas emoções de desesperança, traumas, sensação de ser um fardo para os outros, incapacidade de lidar com vários estresses da vida, né? Com problemas. E algumas pesquisas que eu fui fazendo sobre esse tema demonstram que muitas pessoas que consumaram o suicídio estavam vivenciando múltiplos fatores de riscos no momento da morte. E o mais interessante é que entre 85% e 95% das pessoas que morrem por suicídio têm algum problema, sim, de saúde mental diagnosticável no momento da morte, tá? Mas eu quero abranger um pouco mais aqui essa motivação que leva essa pessoa a cometer tal ato. Então vamos falar dos fatores mais comuns desse comportamento, tá bom? E por incrível que pareça, para minha surpresa, né, o que mais aparece nos percentuais sobre o assunto é a depressão, incluindo a depressão que faz parte do transtorno bipolar. Isso está envolvido em mais de 50% das tentativas de suicídio, em um percentual ainda maior de suicídios consumados. Os sentimentos de solidão, gente, de tristeza, sabe, eles são mais intensos, assim como a sensação de que esse sentimento não tem solução, né? Não tem mais o que a pessoa fazer, já fiz de tudo, não tem mais o que eu fazer da minha vida, né? O que aumenta a probabilidade da pessoa apresentar pensamentos suicidas, como se fosse a única forma para acabar com esse sofrimento, tá? E depois vamos para os problemas amorosos, tá? Familiares, problemas familiares como perda dos pais, separação, briga com o pai, com mãe, com o irmão, frequentes brigas e discussões em casa, tá? Sentir que não tem espaço dentro de casa para expressar suas emoções, ou não se sentir amado, compreendido pelo companheiro, pelos pais, no relacionamento também. São fatores que aumentam a angústia e pode levar a pessoa a pensar em suicídio. Percebe aqui que eu falo bastante do sentimento angústia, tá? Esse sentimento ele é muito profundo, muito intenso, que gera outros tipos de emoções relacionadas a ele e que intensificam mais ainda para que a pessoa chegue nesse ponto, né, e cometa o suicídio, tá? E caramba, sabe? A gente está no século XXI, gente, e ainda tem agora o nome, né, bullying. E por incrível que pareça, isso também é um fator que nós devemos observar ainda mais nas crianças, tá? E nos adolescentes. O bullying acontece quando outras pessoas denigrem a imagem ou até mesmo agridem fisicamente a pessoa, a vítima, que se sente indefesa. E essa situação, né, que nem eu falei aqui,
muito comum na infância, na adolescência, é crime, tá? O bullying é crime, deixando bem ressaltado aqui que isso não deve ser feito. Então, se na escola o teu filho, sabe, ou alguém que você conheça está sofrendo de bullying, é crime. Pode sim entrar com uma ação, tá? Pode sim ir fazer um boletim de ocorrência, tá bom? Mas fora isso, essa parte, né, burocrática, essa parte da lei, essa pessoa, ela já sofreu muitas questões emocionais relacionado a isso, tá? Então, ela é uma pessoa que ela vai ser insegura, né? E pode aumentar o risco de ter pensamento suicida, sim. Ela não se sente, não tem o pertencimento, né? Ela não sente parte de um clã, de um grupo. O seu emocional tá vibrando na vergonha sobre si mesma, né? Então, quem sabe aqui, que eu já ensinei sobre as emoções na escala de Maslow, sabe o quão baixo é a frequência da vergonha sobre si mesma. E aí ela cria o emocional introspectivo, ela não expõe as suas emoções com receio de ser julgada. E aí uma panela de pressão que vai explodir, tá? Vamos para agora traumas emocionais, né? O que são traumas emocionais? A grosso modo, vamos colocar assim, sem aprofundar, né? Uma pessoa que sofreu um abuso sexual, maus tratos, são fatores que favorecem os pensamentos suicidas, tá? Porque a pessoa, ela tá se sentindo encurralada pelos problemas, ela não consegue lidar com a dor que sente diariamente. E sem um tratamento adequado ao trauma desenvolvido, presta atenção, sem um tratamento adequado ao trauma desenvolvido, com o passar do tempo, a dor não diminui. A pessoa fica angustiada, gente, ela fica deprimida, o que favorece os pensamentos suicidas, sim. Porque a pessoa pode sentir que tirar a própria vida é a melhor solução para resolver o problema também, tá? Bem parecido com a depressão, ok? Outra questão é o alcoolismo, né? O alcoolismo, o consumo do álcool pode intensificar a depressão, tá? Por quê? Ela favorece o comportamento suicida. Maluê, é isso aí. A gente acha que não, porque o alcoolismo ele traz diversas vertentes, mas ele traz essa questão colocada aqui, por quê? Porque o álcool, ele reduz o autocontrole e aumenta a impulsividade. Aproximadamente 30% das pessoas que tentam cometer, 30% das pessoas que tentam cometer suicídio consomem bebida alcoólica antes da tentativa, justamente porque reduz o autocontrole e aumenta a impulsividade, tá? E aproximadamente metade delas estão embriagadas no momento. Uma vez que o uso do álcool, sobretudo o consumo exagerado, né, estamos falando aqui do alcoolismo, costuma causar fortes sentimentos de remorso durante os períodos sem consumo, que é abstinência, né? As pessoas alcoólatras, elas correm um risco maior, sim, também de cometer suicídio. Fora N fatores emocionais, né, o que causa tudo isso, mas estamos falando de uma maneira superficial para que você tenha o conhecimento, tá bom? E aí vamos para problemas médicos, tá? Sobretudo aqueles que causam dor, são crônicos. Eles contribuem aproximadamente 20% dos suicídios em pessoas idosas, que não conseguem lidar com a dor crônica. Distúrbios médicos recentemente diagnosticados, então uma pessoa que fica sabendo que ela tem câncer, né? Ou que ela tem algum tipo de infecção muito séria, pode aumentar o risco também da pessoa pensar sobre esse assunto. E alguns problemas, como a epilepsia, né, do lobo temporal e lesões na cabeça também, elas podem afetar diretamente o funcionamento do cérebro, na sinapse neural, né? Então, dá um curto-circuito na sinapse neural e pode aumentar o risco também da pessoa cometer suicídio porque ela perde a noção da realidade, tá? E quase todos os outros transtornos, gente, de saúde mental também aumentam o risco, né, da pessoa de cometer suicídio. Por exemplo, a esquizofrenia, né? Outros que são psicóticos, né? Pode ter aqueles delírios, né? Não consegue lidar com a realidade, não consegue enxergar a realidade. A pessoa, ela ouve vozes, né? Entram num mundo ilusório, né? E pode também ouvir essas vozes para se matar, né?
Então, tem todo esse contexto, estamos falando do campo, né, do corpo mental ainda, né? Portanto, elas morrem sim por suicídio uma frequência muito maior, 10% do que a população em geral, ok? Mas, Malu, tudo, né, leva ao suicídio. Muito do que é ligado ao emocional e a intensidade disso com relação aos traumas, se não são tratados, tirando as doenças diagnosticadas, né, no campo mental, se não são tratados, sim, pode sim, tá? Porque nós, seres humanos, nós não conseguimos muitas vezes ter força para lidar com a frustração, com a angústia, com a adversidade. E se no local que a gente está também, né, se na casa que nós estamos, com as pessoas que nós estamos, essas pessoas não dão esse apoio necessário, você não tem um apoio médico necessário também, não está fazendo um tratamento, isso só vem intensificar, tá? Porque essas emoções, elas entram num ponto, chegam num ponto que a pessoa ela não consegue se enxergar mais, ela não consegue se ver mais realmente vivendo neste mundo, não faz mais sentido algum para ela estar viva, né? Mas aí você pode falar, nossa, mas é um absurdo a pessoa pensar isso. Não, é um absurdo porque você é normal, né? Você está com a tua saúde sã, você está normal, por isso que você acha um absurdo, mas uma pessoa que está nessa situação, gente, para ela é a única forma que ela encontra de acabar com tudo que ela está sentindo, seja dor física, emocional, uma perda, um trauma, um pensamento obsessivo ou até espiritual, que eu vou falar um pouquinho aqui também, tá bom? Então, nós temos que tá muito atento sempre, né, com esses casos. E tem outros casos também, né, que são pessoas diagnosticadas como transtorno de personalidade antissocial, principalmente aquelas com histórico de impulsividade, agressão ou comportamento violento. Essas pessoas com esse transtorno de personalidade, elas têm menos tolerância à frustração, tá? E aí o que acaba acontecendo? Elas reagem de uma forma brusca ao estresse, o que às vezes dá origem até à automutilação, que foi aquilo que eu falei agora há pouco, né? Ou ao comportamento agressivo, né? Impulsividade, o que gera também uma facilidade maior do suicídio. E, gente, tem um que eu coloquei o nome aqui por suicídio por contágio. Esse é impressionante também. Por mais estranho que possa parecer, ele existe, né? E ele diz respeito a um fenômeno que o suicídio pode levar outras pessoas de uma comunidade, escola, local, trabalho, né? Casos de suicídio amplamente divulgados pode ter um efeito muito mais abrangente. Os adolescentes e os adultos mais jovens são particularmente vulneráveis ao efeito do suicídio por contágio. Um exemplo, não sei se vocês lembram, né? Foi aquele jogo da baleia azul, que acessava os jovens virtualmente e pedia para que eles praticassem 50 ações, né? E ao fim, eles tinham que cometer o suicídio. Um absurdo, mas levou muitos dos nossos, né, embora. Tem também aquele suicídio por contágio religioso, né, seitas e tudo mais, tá? E passamos por um momento de isolamento. E esse momento de isolamento aumenta o risco também de ter comportamento suicida. Pessoas que passaram por separações também, divórcio, viuvez, têm essa probabilidade maior de consumar também esse ato. E olha que interessante, o suicídio é menos comum entre pessoas que mantêm um relacionamento seguro do que pessoas solteiras. Porque essas pessoas que mantêm um relacionamento seguro, elas têm aonde se apoiar, né? Elas sentem parte de algo. Agora, mais uma vez, né? Tem muitos fatores que são colocados com relação a esse tema tão abrangente e profundo, tá? Mas eu citei alguns deles só, dentro aqui do que eu vi na OMS, MDS, tá? Então, é para que a gente comece a entender sobre isso. E aí, algumas pessoas já me perguntaram se obsessão e perturbação espiritual também podem levar ao suicídio, né? Então, se perturbação, obsessão espiritual também podem levar ao suicídio. Eu, Maluê, vou responder por mim, dentro do meu entendimento, acredito que sim, pode sim, tá? Se a pessoa já tá no caminho para uma depressão,
tá? E não tem, por exemplo, né? A pessoa tá no caminho para uma depressão e não tem consciência de como cuidar de si mesmo espiritualmente, não tá cuidando disso, né? Ela abre canais e portinhas para que os obsessores diversos acessem seu campo e vão se divertir, tá? Com sugestões, ideias que muitas vezes não são dela, sabe? Às vezes eu trato muitas clientes, né, que chegam pra mim e falam assim: mas eu sei que isso não é meu, mas eu tô sentindo isso. O que é isso? Né? É exatamente, abriu uma portinha, entrou um serzinho trevoso lá e tá lá, né? Falando, dando sugestão, tá? Por quê? Porque eles sugam a energia aqui, eles sugam, né, toda a vitalidade da pessoa, mas com uma tal intensidade suga essa nossa vitalidade, essa energia aqui, que a pessoa não tem mais nem forças nem para pensar no que é certo ou errado. Ela simplesmente pode acabar se entregando a essas sugestões e tirar sim a própria vida. E nós sabemos que muitas hierarquias negativas se alimentam desse ki que nós geramos. E o que ocorre depois? Né? Normalmente essa pessoa que se matou, né, que já está desencarnada, ela torna-se escrava dessa hierarquia. Ou alimento com energia vital. Até que se tenha energia, né? Mas isso é um assunto longo, gente, né? Tem muitas possibilidades, situações que podem acontecer. Eu vou deixar para um próximo assunto, tá bom? Vamos focar aqui. Eu só quis passar essa informação que eu acredito que sim, por N fatores, e esse é um deles. Se nós baixamos a nossa frequência e nós não estamos conectados espiritualmente e não estamos em um tratamento, você está abrindo portinhas para que venham e façam o que desejarem contigo, tá bom? E como que a gente pode observar pessoas que estão com esse comportamento, tá? Então, para evitar os pensamentos e o planejamento do suicídio, é importante ficar muito atento aos sinais que podem indicar que a pessoa está pensando em tirar a própria vida. Por exemplo, mudanças repentinas de humor. Então, hora tá muito triste, hora tá muito feliz, hora tá naquela melancolia, hora tá super excitado, sabe assim, agitado, tá? Agressividade, depressão, tá? Uso de frases que possam sugerir o suicídio, tá? Eu não tô aguentando mais, eu quero me matar, tá? Devem servir de alerta sim, num contexto geral, tá? Não simplesmente uma briga, alguma coisa assim, uma vez ou outra pessoa fala isso, mas ela não apresenta mais nada, né? Naquele momento ela falou, tá? Mas se você já tá percebendo que tem alguma coisa, né? Presta atenção também, porque a pessoa normalmente, ela dá, sim, sinais. Só que algumas vezes nós não estamos atentos a esses sinais, né? E fortalecer o vínculo afetivo com a família, né, com os amigos. E é muito importante, gente, ter apoio psicológico, tá? Pode ajudar a ter relações interpessoais mais satisfatórias para aumentar essa percepção de apoio, que a pessoa não está sozinha. E melhora o bem-estar dela, melhora a qualidade de vida da pessoa. Mas nem sempre identificar os sinais é o suficiente. E por isso sim é importante, além do apoio psicológico, buscar uma ajuda mais profunda. Tá? Então, nesse caso, a terapia holística, ela vem de encontro com a medicina convencional. Então, é trabalhar junto, tá? O psicológico, o apoio psicológico, a medicina, a terapia holística, a medicina convencional, para auxiliar nesse processo. Entendendo que é necessário, muitas vezes, a medicação, sim, tá? Eu sou uma terapeuta, eu facilito cursos na área de terapia, mas eu sei que em alguns casos a gente tem que pensar, gente, que nós somos um corpo físico, né? Então, nós temos a nossa parte neural, as sinapses, o funcionamento do cérebro, que libera hormônios para o corpo, né? E toda essa atividade do nosso corpo denso, físico, também precisa ser tratada. A terapia holística, ela vai destrinchar as camadas da pessoa, né? E vai na raiz do problema, trabalhando a energia, trabalhando a frequência, ela vai resgatando essa pessoa, vai trazendo ela de volta em sua essência. Mas precisa ser feito um trabalho em conjunto, tá? Não posso deixar de lado esse assunto, né?
porque faz necessário esse casamento da medicina convencional e da holística, sim. Ah, Malu, mas e se for só medicina convencional, né? Eu acho importante os dois, tá? Em alguns casos, eu acho importante os dois, porque enquanto um tá tratando o corpo físico denso, né, e todas essas atividades, tá? O outro tá indo mais profundo e resgatando, limpando, expurgando, tá? Transmutando essas nhacas que a pessoa ainda tá presa e tá deixando ela neste lugar que ela tá. E quando chega uma pessoa para mim, né, e através da sessão eu percebo que ela tá nessa frequência, eu indico sim auxílio médico. Eu intensifico as sessões com a terapia, né? Então, de repente, toda semana, cada 15 dias, tá bom? E eu peço um contato de parente próximo, tá? E entro em contato com esse parente para que acompanhe o processo, saiba o que está ocorrendo. Como eu disse, é um trabalho em conjunto de alinhamento com o corpo físico denso e com o campo mental, emocional e espiritual, tá? A pessoa, quando ela tá nessa fase, ela não consegue mais ter a conexão com ela mesma, tá? Essa conexão sobre ela própria é perdida, desligada, gente. Por isso é tão importante alinhar todas essas questões. E a cada sessão, né, na terapia, você vai trazendo essa pessoa de volta, vai resgatando ela dela mesma, né, com aquele olhar atento, observador, com carinho, de que aquela pessoa precisa da sua ajuda, do seu apoio e da sua atenção, tá? E eu falo para vocês que tem uma pessoa, né, com esse perfil, e também aos terapeutas, né, que o mais importante é confiar em você, né, confiar que você pode ajudar essa pessoa também, né, orientando ela, apoiando ela em todo o tratamento, né? Ela tá pedindo a sua ajuda, ela veio pedindo a sua ajuda. Então, nesse processo, que pode, às vezes, ser um pouco mais lento do que você espera, né? E pode haver rejeições, sim. Eu já peguei casos de pessoas que estavam tão desconectadas que elas não queriam fazer as liçõezinhas de casa que eu passo. Ah, não fiz, não quero mais, não quero tratamento com médico, não quero tomar remédio, não quero tratamento espiritual, holístico, nada. Não quero nada. E pode haver, pode acontecer. E o que você faz, né? Você, como terapeuta holístico, depende da técnica, eu sei que é da formação xamânica, né? Nós podemos acessar, desde que seja dentro da lei da vontade divina, né? Que é um movimento que a gente faz na mesa, nas técnicas, para tratar essa situação mental, emocional e espiritual, tá? Então você pode então ver, né, com esse parente, com a mãe, com um pai, com alguém da família, com um filho, né? Olha, a gente pode continuar isso sem autorização dele. Dentro da lei da vontade divina foi permitido esse tratamento, tá? E aí você vai fazendo esse acompanhamento, tá? Vai chegar um momento que a pessoa, ela já vai aceitar do nada, né? Assim, a gente já tá tratando e de repente ela vai vir a você e você vai conseguir diretamente auxiliar no bem-estar, né, no equilíbrio dessa pessoa, em paralelo com a medicina convencional, tá? Agora, Malu, não tô conseguindo apoio de ninguém, né? Não tem nenhum parente próximo, né? O cliente também não quer mais. Então, gente, aí a gente precisa ter a percepção de que tá além dos nossos limites, né? Lembre-se que nós vamos até onde nós podemos ir. Por mais, gente, por mais que em muitos casos nós queremos auxiliar, se não é permitido, seja pela pessoa, né, ou o parente não quer auxiliar, acha que é besteira, frescura, ou a egrégora trabalhada também, né, precisa que o cliente esteja consciente no tratamento, mas o cliente não quer, né, então a gente precisa entender que é o momento de recuar, ok? O mais importante é ter a clareza de que todas essas informações que vocês receberam acontecem, existem, né? Saber que muitas pessoas estão nessa linha frequencial e que nós precisamos estar aptas para poder auxiliar, tá? Quanto mais você buscar, conhecer, estudar, aprender, mais vai sentir segurança para ajudar, tá? Então, se pessoas assim estão próximas de você, vindo a você e você puder auxiliá-las, é o momento de voltar sua atenção a esse assunto também, expandir seus conhecimentos,
tá? E me coloco aqui à disposição no processo de terapia, ou se você quiser aprender o curso para poder, mas eu não quero trabalhar com a terapia, mas você pode fazer para tua casa, pode fazer para os teus familiares, pode fazer para tua vida amorosa, para o teu profissional, sempre para trazer esse equilíbrio também, tá? E sempre, sempre, sempre nós vamos estar estudando, aprendendo cada vez mais, gente. A vida é assim, ela não para, né? Eu espero que vocês possam ter entendido um pouco sobre esse assunto e que agora você consiga entender melhor quais as motivações que levam ao suicídio e como pode ajudar. E como eu disse no começo, se você tiver alguma pergunta, coloca aqui que se eu puder responder, eu vou estar auxiliando, tá? Se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a terapia ou sobre os meus cursos, o link está na bio ou na descrição do vídeo. E agradeço a sua presença aqui, agradeço por ter aberto, né, a percepção a esse assunto. E curte, comenta, compartilha, salva, anota, tá? Arrou. Gratidão, gratidão, gratidão. E até o próximo vídeo.